29ª sessão ordinária. Turvo, 8 de setembro de 2025. Boa noite a todos. Quero agradecer e cumprimentar os senhores vereadores e as senhoras vereadoras, todos que se fazem presente nesta casa, nesta noite, aos que nos acompanham através da TV Câmara. Boa noite especial aqui ao Dr. Manuel Donizete de Souza, juiz de direito da nossa comarca, né? Também quero dar uma boa noite especial aqui ao prefeito Evandro Scaini, que se encontra aqui também, demais autoridades e toda a imprensa aqui. Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido para fazer parte da mesa Ana Luísa Brovedan, imagem pública, e também Jardel Pazini, presidente do Lions. Ana Luísa faz parte do Rotary. E também eu quero convidar para fazer parte da mesa o Dr. Manuel Donizete de Souza, nosso juiz de direito, e também o prefeito Evandro Scaini, para fazer parte aqui da mesa. Não é todo dia que a gente tem na nossa sessão aí a visita de um prefeito de outro município, e também o Dr. Manuel aí, que é o chefe do nosso município. Então, consulto os senhores vereadores, se todos tiveram acesso à ata da 28ª sessão ordinária. Coloco em votação a ata da 28ª sessão ordinária, realizada em 1º de setembro de 2025, às 19 horas. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Vamos agora para o expediente da sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 27 de 2025. Essa indicação é de autoria do senhor vereador Ivonir Arcaro, da bancada do PL. Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, envie esforços para que seja implantado calçadas públicas em ambas as laterais na rua Osílio Toneto, número 1160, bairro Vila Manente, nesse município, compreendido entre a SC 108 e a rua Luiz Miro Facim. O trecho solicitado diz respeito ao tráfego seguro dos alunos, professores e funcionários do Colégio João Clodel, cito naquela via, e demais cidadãos que transitam no local. A implantação também possibilitará ao pedestre percorrer com segurança toda a extensão até a rótula oeste da SC 285. Sala Sessões, turno 4 de setembro de 2025. Peço agora que o secretário faça a leitura dos convites. A Unimed Criciúma tem a honra de convidar os senhores vereadores para a cerimônia de inauguração do Hospital Conventos HCOM, o primeiro hospital privado do extremo sul catarinense. Esse momento representa mais do que um marco simbólico, é um capítulo importante na história da saúde da nossa região. A conquista se soma a outras duas que transformaram a trajetória da Unimed Criciúma, na construção de sua sede própria, a inauguração do primeiro hospital em 2008 e a incorporação do Hospital São João Batista em 2019, referência na cidade. Agora, em 2025, celebramos a abertura do terceiro hospital próprio da cooperativa, o HCOM. Com mais de 85 mil beneficiários, a Unimed Criciúma tem compromisso com a qualidade de saúde dos seus clientes, com o crescimento sustentável e a ampliação do acesso a serviço à excelência. O evento será realizado no dia 12 de setembro, agora 2025, às 19 horas,
na Avenida Deputado Altair Guide, bairro Mato Alto, Araranguá. Contamos com a sua presença, Unimed Criciúma. O papel do BRDE no futuro das cidades inteligentes. Recurso e crédito para prefeituras. O desenvolvimento das cidades inteligentes depende não apenas de tecnologia, mas também de acesso a crédito e financiamento que possibilite a transformação. No 8º Congresso Catarinense de Cidades Digitais e Inteligentes, você vai conhecer os programas e as linhas de crédito do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, instituição que há quase 65 anos atua na inovação, desenvolvimento e sustentabilidade nos municípios da região sul. BRDE, marque sua agenda, 8º Congresso Catarinense das Cidades Digitais Inteligentes, dia 18 e 19 de setembro, agora no CRIO, Centro de Inovação Criciúma. Uma coisa importante, inscrições 100% gratuitas para servidores públicos. Garanta sua vaga, uma oportunidade imperdível para gestores que desejam transformar seus municípios com inovação. Contamos com a sua presença. É isso aí, senhor presidente. Eu gostaria também aqui de fazer um convite que me foi passado em mãos aí hoje pelo presidente da Sersul, André Maganin, né? É o projeto que ele está levando o Sersul na comunidade, né? Então estão convidando aí o pessoal para participar do encontro que vai acontecer para levar informações da nossa cooperativa Sersul aos associados, né? Então vai acontecer agora, dia 11 de setembro, né? No Centro Comunitário José Mandelli, na Vila Progresso, certo? Pegando então a parte de Turvo para cima, vamos dizer, Marieto, Rodeio da Areia, Vila Progresso, Vila São José, como se diz, adjacências ali, né? Então, essa reunião muito importante da Sersul agora, dia 11 de setembro, então, às 19h30, né? O importante aí, a Sersul fazendo parte aí da comunidade, levando as informações aí da cooperativa. Então, todo sócio, todo associado da nossa Sersul deve se fazer presente aí nessa reunião aí no dia 11 de setembro. Hein? Dia 11 de setembro, se a memória não está falhando, é agora nessa próxima quinta-feira. Então, a comunidade toda está convidada. Também a gente tem um convite aqui da nossa Câmara de Vereadores, né? É o 2º ciclo de estudos do IGAN, né? Como comprar das empresas locais e regionais, edição aqui em Turvo. Público-alvo, servidores que atuam no setor de licitações e contratações públicas. Esse curso aqui vai acontecer dias 22 e 23 de outubro, agora de 2025, aqui na Câmara de Vereadores de Turvo, né? Então, para maiores informações referentes e horários, inscrições, acesse o site www.iganmsc.com.br ou entre em contato aqui com a Câmara de Vereadores pelo telefone 48-3525-9405 ou pelo WhatsApp 48-99-656-8457. Então, é um curso muito importante, a gente já teve um primeiro curso aqui do IGAN nesse mesmo ano que aconteceu e foi muito importante. Um dos grandes problemas que a gente tem visto aí nessa questão aí da administração pública hoje, que é licitações e contratação pública. Então, vem de encontro aí do interesse aqui e toda a MESC está convidada aqui para se fazer presente nesse curso aí. Então, o nosso Evandro Scaini, que está aí, também pode levar essa notícia adiante ali, que serão muito bem recebidos aqui na nossa Câmara de Vereadores. Então, vamos dar sequência hoje, agora aqui, projeto nas comissões. Projeto de Lei do Executivo número 31/2025 e Projeto de Lei do Executivo número 32 de 2025. Passou pelas comissões e vai para aprovação na próxima sessão ordinária. Positivo, então. Vamos para a nossa ordem do dia. Convido, nesse momento, o vice-presidente, senhor Laone Coelho, para assumir os trabalhos e colocar em apreciação o projeto de lei do Legislativo número 06/2025.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, autorizados presentes, senhor juiz Scaini, meu boa noite a todos. Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo 06/2025. Projeto de autoria do senhor presidente Rogério D'Agostin e demais vereadores que subscrevem: Alessandra Manente Burgo, Cláudio Bernardino Januário, Renata Pacheco Ribeiro. Com parecer favorável das comissões competentes e sem emendas, aprovado por unanimidade na sessão do dia 1º de setembro, autoriza o Poder Executivo Municipal a criar unidade pública destinada ao atendimento especializado a pessoas idosas, centro-dia, nesse município e da outras providências. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar a unidade pública destinada no atendimento especializado a pessoas idosas, centro-dia, destinado a acolher durante o dia pessoas idosas que necessitem de cuidados, acompanhamento e atividades socioeducativas, culturais e recreativas. O centro-dia terá como objetivo proporcionar acolhimento e cuidados diurnos a pessoas idosas, oferecer alimentação, atividades recreativas, culturais e de conveniência, apoiar familiares, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos idosos e de suas famílias, promover a integração social e a preservação do isolamento da pessoa idosa. A execução desta lei ficará a critério do Poder Executivo, que regulamentará por ato próprio a forma de implementação, funcionamento e manutenção da creche para os idosos. Turvo, Sala de Sessões, 14 de agosto de 2025. Coloco em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 06/2025. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Projeto de lei do Legislativo 06/2025, aprovado por unanimidade. Convido o senhor presidente Rogério D'Agostin para assumir a presidência e dar continuidade aos trabalhos da casa. Agradeço o nosso vice-presidente, Laone Coelho, pela condição dos trabalhos. Dando continuidade, coloco agora em discussão o projeto de lei do Executivo número 30 de 2025. Com parecer favorável das comissões competentes e sem emendas, dispõe sobre o plano plurianual do município para o quadriênio 2026 a 2029 e dá outras providências. Esta lei institui o plano plurianual, PPA, do município de Turvo para o quadriênio 2026-2029, em cumprimento do dispositivo do parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal e do artigo 68 da Lei Orgânica desse município. O plano plurianual é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, convergir a dimensão estratégica e ação governamental e orientar a definição de prioridades. O plano plurianual tem como diretrizes valorização do cidadão usuário como motivo de qualquer ação governamental, fortes ênfase nas ações que envolvam o desenvolvimento humano e a excelência na gestão. Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Coloco em primeira votação o projeto de lei do Executivo número 30 de 2025. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Projeto de lei do Executivo número 30 de 2025, aprovado por unanimidade em primeira votação. Coloco em discussão a indicação número 26, 2025. Essa indicação é de autoria do senhor vereador Ivonir Arcaro, da bancada do PL. Solicita que o Executivo Municipal disponibilize o espaço público do Museu do Trator Valdemar Sacon quando não se encontra em uso, para que os grupos de associações e entidades civis organizadas utilizem de apoio logístico de seus eventos.
Turvo, Sala de Sessões, 14 de agosto de 2025. Coloco, então, em votação única a indicação número 26, 2025. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Indicação número 26, 2025, aprovada por unanimidade em votação única. Agora, então, vamos para o uso da palavra. Eu convido para fazer uso da palavra Ana Luísa Simon Brovedan. Ela que é a imagem pública, né, do Rotary. Assunto, projetos. Seja muito bem-vinda, então, Ana Luísa. É um prazer recebê-la aqui. Cumprimentando o presidente da Casa, senhor Rogério D'Agostin, cumprimento os demais parlamentares e também a Assembleia aqui presente, em especial meus companheiros de clube. Como já fui apresentada, sou Ana Luísa, associada do Rotary Clube de Turvo desde 2019. Atualmente estou à frente da pasta de imagem pública, minha classificação em Rotary, Arquitetura e Urbanismo. E hoje estou aqui para falar de Rotary. Gostaria de já manifestar o meu agradecimento pelo espaço. É motivo de muita alegria estar aqui para falar disto. Nós somos, hoje, uma rede global, composta por mais de 1,2 milhões de pessoas, em mais de 200 países, pessoas que entram em ação há mais de 110 anos. Essa é a nossa hierarquia básica. Tá? O Rotary ele é uma rede internacional, então, para isso, toda a rede precisa de uma hierarquia para poder bem funcionar. Né? Então, nossas principais lideranças são, a nível internacional, Francesco Arezzo, presidente de Rotary International, 2526. No nosso distrito, que compõe todo o litoral catarinense, até Blumenau, para se ter mais ou menos uma base, ele é regido, então, pelo nosso governador distrital, Luiz Búrigo. E nosso clube é representado aqui, então, pelo presidente Cláudio Fishborn. Nós somos pessoas em ação, como falei anteriormente. Nós somos líderes comunitários, líderes profissionais, que estão unidos em prol de fazer o bem. Nós conectamos pessoas de perspectivas diferentes. Se vocês viram, quando eu me apresentei, falei de minha classificação. Então, o intuito do Rotary é unir profissionais com classificações diferentes, para, junto, no seu multiconhecimento, né, trabalhar de forma polilateral. Então, cada um com sua inteligência específica vai unindo forças, se fortalecendo, para, então, poder fortalecer a comunidade em que atuam. Nós temos 7 áreas básicas de enfoque. Promover a paz. Eu trouxe alguns exemplos, né? Pode manter esse slide, Rony. A promoção da paz, a gente tem um projeto muito legal no Morro da Mangueira, que já temos alguns adolescentes que estão em vista para competir em Olimpíadas. Eles treinam judô. São aproximadamente 30 adolescentes que são regidos por um clube do Rio de Janeiro, né, que promove isso. A questão de água limpa, saneamento, o meio ambiente é uma questão muito importante para o Rotary, porque se a gente não tiver um mundo para deixar, a gente não tem por que trabalhar as outras áreas de enfoque. Né? Então, na questão de saneamento, em 2013, nas Filipinas, houve um tufão que arrasou uma grande proporção do país. Então, através do Rotary, foram construídas vários espaços de captação de água da chuva e também espaços de banho, casas de banho, né, nos nossos banheiros. A saúde de mães e filhos é uma ação muito pontual de muitos clubes. Então, muitos clubes apoiam UTIs neonatais, casas de parto, a própria questão do saneamento, como a gente já falou, né, tudo isso influencia muito na saúde dos recém-nascidos.
O apoio à educação, a gente tem, inclusive, uma ação que nós já participamos no nosso clube, junto com os clubes de Araranguá e o Clube do Sombrio. Inclusive, foram contemplados 2 cidadãos do nosso município, né, que é uma bolsa de pós-graduação através da Funiber. Então, nós tivemos essa participação. O combate a doenças, eu trouxe 2 exemplos. O primeiro é a erradicação da malária na Zâmbia. Então, hoje, o Rotary investiu $2 milhões para ajudar na erradicação, porque a malária voltou, né, lá na Zâmbia. Então, hoje, a gente contribui com $2 milhões para auxiliar nisso. E acho que eu me confundi aqui, desculpa, nos meus slides. E a outra ação é a poliomielite, mas a gente vai falar um pouco mais profundamente dela depois. Eu trouxe... Pode retornar. Eu trouxe esses 2 braços, digamos assim, do Rotary, que não são braços, são partes integrantes do nosso corpo, que é o Interact e o Rotaract. Eles são, basicamente, o Interact trabalha com crianças de 12 a 18 anos e estimula neles o desenvolvimento da liderança. Então, o principal foco do Interact é fazer com que esses jovens aprimorem ainda mais aquele instinto de líder que eles já têm. E o Rotaract é o que mantém o caminho. Então, a partir dos 18 até os 30, eles são preparados, né, para continuar e fazendo muito, eles têm muito impacto. As cidades os clubes, né, que possuem Interact e Rotaract conseguem alcançar o que uma cidade que só tem Rotary, né, muito mais do que um clube sozinho. Falando ainda de Interact, desculpa, Rony. Falando ainda de Interact, a gente tem um programa muito importante para o Rotary, que é o que a gente chama de PIGE, Programa de Intercâmbio de Juventude. Ou seja, através do Rotary, famílias rotárias recebem jovens de todos os países. Então, todos os anos, a gente tem um edital, né, se faz provas, se realizam várias questões desse tipo, e classificamos jovens para que façam intercâmbio de média e longa duração, ou seja, 6 meses e 1 ano. O jovem, ele não precisa ser rotariano, mas ele é recebido por rotarianos. Então, qualquer jovem, né, na idade ali entre os 15 e os 17, pode se inscrever para estar participando, né? Alguns clubes são licenciados para isso. Então, hoje, no nosso distrito, se eu não me engano, nós estamos com os 17 intercambistas. Então, se a gente tem 17 aqui, tem 17 lá fora, né? Então, é muito interessante toda essa troca que a gente pode fazer. Eles vivem com as famílias, eles chamam de pai, chamam de mãe, né? Até o ano passado, nós estávamos com um intercambista em Araranguá, o Juan, que ele veio da Colômbia, e a Gabriela foi para a Colômbia, né? Na casa do Juan. E a gente tem muito essa questão da confiança, né? Porque é realmente como se fosse família, porque é Rotary, né? Então, a gente sabe que quando se tem um clube, se tem um nome a zelar, então, por isso, a gente não vai brincar com esses adolescentes, né? Então, falando da polio, que é a nossa maior bandeira, né? Nós estamos quase. Falta só isso, né? Falta só um pouquinho para que a polio realmente seja erradicada do mundo. É uma campanha que começou logo nos primeiros surtos, né? Hoje a gente já tem todas as questões de saúde que não temos mais gotinhas, né? E que é uma coisa muito boa, porque como a gente trabalha com saneamento, a gente sabe que uma fralda descartada de forma errada pode trazer novamente uma nova cepa, porque o vírus da Sabin é semiativo, né? O pessoal da saúde vai saber mais que eu. É semiativo. Então, com isso, muitas mães às vezes se infectam, né? Porque não se cuidaram e, na hora de trocar uma fralda, acabaram se contaminando. O programa do Rotary de polio, além de ser muito extenso, hoje ele tem, digamos que um plus, né? Hoje, nós somos amparados pelo Bill Gates, pela Fundação Bill e Melinda Gates. Então, para cada $1 que nós, rotarianos, doamos, a Fundação Gates doa 2. Então, isso cria um montante gigantesco, mas... se está quase erradicada, por que vocês ainda estão nisso, né? Porque precisa ser divulgado. O nosso papel de Rotary não é comprar vacina, tá? A vacina são os governos que dão. O nosso papel em Rotary é divulgar.
Nosso papel em Rotary é conscientizar, é facilitar. Ou seja, em países menos desenvolvidos, a gente ajuda na busca ativa, ajuda na conservação. Aqui, como a gente, né, nosso pedacinho de paraíso, a gente ajuda mais nas campanhas, na valorização de quem é vacinado, na valorização dos profissionais da saúde. E eu trouxe uma das maiores conquistas, né, que a gente vê assim, dos últimos tempos. A gente estava com algumas cepas já de pólio na faixa de Gaza, por causa da guerra. E o ano passado, a ONU conseguiu, né, fazer essa parada da guerra. Foram 3 etapas, então cada etapa tinha uma quantia de dias. Né, já fizemos um ano, porque foi no dia 1º de setembro a primeira parada. E conseguimos vacinar aí, então, cerca de 530 mil crianças receberam a Sabin. Né? A Sabin porque ela é mais fácil de conservação. Então, eu consigo carregar ela por mais tempo e a aplicação também é muito mais facilitada. Não preciso ter um certificado de vacinador para poder aplicar. Então, a gente conseguiu, né? E para auxiliar esses esforços da ONU, o Rotary desembolsou $500 mil para poder auxiliar nessa alimentação de agentes de saúde, distribuição, combustível, veículos, né, envolvendo tudo isso para que a gente pudesse atingir. A rede de combate da polio do Rotary também foi muito importante durante a pandemia de Covid-19. Muitos países, devido à rede, as vacinas foram distribuídas de forma muito mais eficaz, porque já existia essa ramificação que, né, nós podemos aí nos embrenhar e conseguir vacinar mais fácil. Então, o nosso clube está aqui desde o dia 25 de maio de 1991. Essa é a data de registro de RI, né, de Rotary Internacional. E, desde então, muitas coisas foram feitas. Como eu falei antes, a gente mora num pedacinho de paraíso, então são, às vezes, coisas muito pontuais, mas, às vezes, são contribuições a nível internacional. Então, hoje, a gente tem doações anuais, tanto para o fundo da polio, quanto para o nosso fundo rotário. Né? Nossa Fundação Rotária é como se fosse um banco. O dinheiro fica lá guardadinho, quando a gente precisa, a gente busca. Então, vou passar alguns dos nossos projetos já executados. Né? A gente trabalhou por muito tempo com a questão do meio ambiente. Primeiro, no pedágio, né, no Dia da Árvore, com a distribuição de mudas. Nessa etapa, foram mais de 7 mil mudas distribuídas. Porém, foi observado um porém. A gente não conseguia controlar onde a pessoa plantaria essa árvore. Então, o que era para ser uma solução, virou um problema. Porque a pessoa não sabia como plantar, onde, o melhor local. Aquela árvore cresceu, estourou calçada, pegou fiação, muitas tiveram que ser podadas. Então, surge o projeto de recuperação da mata ciliar do Rio Turvo. Hoje, nós temos 7 áreas que foram reflorestadas pelo Rotary. 8, se a gente contar umas 10 mudinhas que a gente plantou lá atrás do centro de eventos. Mas, então, nesses anos todos, foram plantadas 1.250 mudas de árvores nas margens do Rio Turvo. Algumas bem preservadas ainda, outras, infelizmente, não, que a gente cuida até um certo ponto, mas depois o proprietário é que precisa manter, né? Por favor, Roni. O nosso projeto de erradicação da poliomielite, então, todo ano a gente procura estar junto com a Secretaria Municipal de Saúde para poder apoiá-los, né? Porque ser bem recebido, estar lá presente, aquela lembrancinha para a criança corajosa, né? Tudo isso faz com que elas voltem depois. E mesmo que hoje a gente não tenha mais a gotinha, a gente ainda tem a área de enfoque da saúde. Então, a gente está aqui para continuar com isso. Então, campanhas de vacinação, mutirão de exames, para o que precisar, a gente está aí. No outro ano... Pode voltar só um pouquinho? Há uns 2 anos atrás, a gente teve uma mobilização do nosso distrito, que foram os gibis do Zé Gotinha. Então, a gente transformou o Zé Gotinha em super-herói, né, para conscientizar. Então, nós distribuímos esse gibi para todos os alunos da rede pública, né, municipal e estadual, e da rede privada do nosso município. Então, todo mundo ganhou um gibizinho do Zé Gotinha para ajudar na conscientização.
A gente apoiou também o início do horto medicinal da Copersuca, né, do núcleo feminino da Copersuca, que hoje está lá, né, as mulheres cuidam muito bem do horto, já fizeram grandes colheitas, inclusive, e a gente tem bastante orgulho de ter iniciado aí com elas esse trabalho. Nós também somos padrinhos, né, apoiamos a creche, o pré-escolar da Cidade Alta, que antes era a Casinha Feliz, né? Então, sempre que a gente pôde, a gente esteve lá, tanto com apoio material, quando precisaram de algum equipamento que, né, de urgência, que não podiam ser adquiridos de forma facilitada. Também estando com eles no Dia da Criança e afim. Talvez nossa parceria esteja findando, mas estamos conversando com o poder público para que logo a gente procure uma creche em uma área que esteja um pouco mais necessitada. A gente entende que hoje o bairro Cidade Alta ele é um bairro consolidado e ele recebe crianças que talvez tenham possibilidade de receber de outras formas o que a gente propõe. E já estamos conversando, aí, analisando faz alguns anos. Então, pode ser, quem sabe, quando formos convidados novamente, tenhamos aí um novo trabalho. E somos muito felizes com novos trabalhos, tá? Durante a pandemia, nós fizemos uma campanha de arrecadação de alimentos. Primeiro, a gente recolhia o alimento só, né, deixava ali, mas como estava muito escasso, a gente começou a trocar por máscara. Né? Então, a gente teve a ideia de, você traz 1 quilo de alimento e você ganha uma máscara. Então, as nossas companheiras aí se aventuraram a fazer muitas máscaras, né? E a gente começou essa campanha da troca. E foi muito gratificante, né? Porque a gente pôde conhecer pessoas, conhecer a situação do nosso município, porque às vezes a gente não tem tanta visualização porque a gente está aqui, né? Mas o nosso município é bem grande, né? Se a gente for para as bordinhas aí, a gente encontra bastante situação bem diferente do centro, né? Então, a gente sempre trabalhou junto com a Secretaria de Assistência Social e com o CRAS, para que a gente fosse o mais justo possível, para que não acontecesse deles levarem uma cesta e depois a gente levar 2, e uma família receber 2 e a outra não receber nada. Então, a gente sempre procura ser o mais justo possível nas nossas ações. Fizemos também já a campanha do material escolar, né? Tivemos aí algumas escolas que foram beneficiadas nos 2 anos do projeto. Gostaríamos muito de voltar com o projeto, mas vamos ver o que acontece. Hepatite 0. Esse eu quero falar com um pouquinho mais de carinho, porque está bem engatilhado, digamos assim. É uma grande vontade do nosso distrito trabalhar com a questão da hepatite. A hepatite é silenciosa, e quando você vê, muitas vezes, não tem mais volta. Então, aplicar o teste e conseguir diagnosticar o mais cedo possível é o melhor a fazer. Nós já realizamos campanhas em outros anos, aplicamos os testes aqui no Turvo, no Ermo, no Meleiro, no Timbé e no Morro Grande? Acho que foi. E nesses municípios, né, realizando todos esses testes, nós conseguimos diagnosticar 6 casos que foram encaminhados, né, e hoje estão aí em tratamento. E por que eu quero falar um pouquinho mais dele? Porque ele ganhou nova força. Então, quem sabe, daqui a uns dias a gente vem até aqui pedir auxílio para divulgação, porque a gente vai estar aplicando novos testes. Né? Então, a gente acha muito, muito importante promover, né? E a gente está bem feliz, realmente, que o distrito tenha voltado a olhar com bons olhos para esse projeto, porque realmente são doenças assim que, quando você vê, já era, realmente. Assim. Então, o teste é rápido, né? Só um piquezinho, bota lá a gotinha no equipamento e logo sai o resultado. Aqui eu trouxe, então, nossos 2 últimos projetos que foram findados. Né? A gente tem, dentro do Rotary Internacional, do Rotary Brasil, na verdade, o programa Mobilidade para Todos. Tá? Ele é um programa que ele tem uma associação com uma empresa americana que fabrica cadeiras de roda. Então, o ano passado, nós nos inscrevemos muito rápido e conseguimos doações para a pessoa física. A pessoa jurídica. A pessoa jurídica que nós cadastramos foi a prefeitura,
Tá? Então, nós conseguimos 2 cadeiras de roda para a prefeitura. Essas 2 cadeiras elas têm que ficar sitiadas, né? Elas têm que ficar no local. Então, uma está na clínica de fisioterapia e a outra está na unidade básica de saúde central, do centro ali, né? Assim, a gente consegue liberar 2 cadeiras do município para doação, né? Então, esse foi um projeto que começou ano passado, em 2024, e conseguimos, aí, então, no começo desse ano, receber as cadeiras. A gente tem todo um processo, um trâmite, a gente tem que se cadastrar, tem que participar de treinamento, né? Como é um programa maior, é um pouco mais complexo e demora um pouquinho mais. Mas, só um pouquinho, Rony. Esse projeto, né, ele já distribuiu quase 11 mil cadeiras em 26 estados do Brasil. Então, é um programa bem grande, né, bem concorrido, e quem sabe aí no próximo a gente consiga mais algumas unidades. A segunda imagem, eu aproveito, inclusive, para fazer uma prestação de contas. Quem esteve no dia da festa de emancipação político-administrativa do nosso município, em março, viu que a gente tinha uma plaquinha lá, que o nosso lucro ele ia ser revertido em cadeiras de banho para a Secretaria de Saúde, para empréstimo. Então, com o nosso lucro, nós conseguimos comprar 2 cadeiras de banho dobráveis. E a gente fez, então, não nessa sexta, na outra sexta, a entrega na Secretaria de Saúde. Então, né, a gente tem aí essa prestação de contas, né? O lucro não foi tão grande, mas a gente conseguiu comprar 2. Por favor, Rony. A gente também tem outros projetos pontuais, como eu comentei, às vezes acontece de chegar uma demanda e a gente tem que atender na hora, famílias específicas, enfim. A gente trabalhou também muito, como a gente tem em Blumenau e Vale do Itajaí no nosso distrito, né, nós trabalhamos muito com eles nas enchentes, então, recolher doações, né, aqui, a gente mandou muita coisa para lá. A mesma coisa também no Rio Grande do Sul, né, e quando a gente teve a nossa cheia em janeiro, que eu não vou lembrar o ano, desculpem, a gente também contribuiu com as famílias daqui, né, através da Secretaria de Ciência Social. O projeto ali de cima, que é o projeto CAFI, Burkina Faso, é uma área na África que foi onde foram criadas um bairro, digamos assim, várias residências, escola, posto de saúde, e eles pediram auxílio através de Rotary, né, para a construção de poços artesianos. Então, nós mandamos uma quantia em dólar para eles, e assim eles conseguiram finalizar os poços artesianos. É bem legal o projeto, as casinhas bem coloridas. A urbanista fica feliz. Bom, de onde vem todo esse recurso, né? A gente trabalha nas festas. Somos muito felizes por termos, né, as festas onde a gente pode arrecadar esses fundos, mas também, como eu disse, a gente tem Fundação Rotária. Então, sempre que a gente precisa de dinheiro para um projeto, a gente tem onde buscar, né? E a gente também tem a empresa cidadã, né? Nosso clube, infelizmente, não tem nenhuma, mas, quem sabe, hoje estão conhecendo um pouquinho mais de Rotary, não surge uma empresa cidadã. A empresa cidadã ela ganhou um selo, um certificado, né, de empresa cidadã. Ela pode usar o logo do Rotary Internacional em todos os documentos dela. Então, principalmente quem trabalha com exportação e importação, né, a gente sabe que os clubes de serviço têm um peso bem grande, né, quando a gente quer credibilidade, digamos assim. Então, a gente tem aí a questão da empresa cidadã, que é onde vem também um pouco dos recursos. Então, esse valor vai para, né, a Fundação Rotária. Falei bastante de Fundação Rotária, porque é o que eu comentei antes. A gente fica muito feliz também, porque muitas vezes os nossos projetos aqui são muito pontuais, mas a gente sabe que o valor que a gente envia todo ano, ele está sendo muito bem utilizado em outros locais que necessitam mais. Sejam aqui dentro do nosso próprio estado, seja a nível mundial. Né? Então, a gente sabe que, às vezes, lá no Afeganistão, lá na faixa de Gaza, aqueles 500 mil dólares, pode ser que tinha 1 centavo de dólar do turvo. Né? Então, a gente fica muito feliz com isso, porque é uma rede global. A gente está aqui para um ajudar o outro e juntos ajudarmos a comunidade. Aqui, essa apresentação era de uma outra coisa, mas, enfim, a gente também tem a parte legal, né, dos clubes de serviço. A gente tem essa questão de se fortalecer. Então, a amizade é muito importante, né, o companheirismo. Você estar
presente para o outro e o outro estar presente para você. Então, isso é também muito importante, isso fortalece, porque se nós não estivermos fortalecidos, como vamos realizar um projeto? Né? Então, isso é bem forte em Rotary. Tem um videozinho breve, tá? Eu acho que eu não estou acompanhando, mas acho que eu já extrapolei demais meu tempo. Qualquer coisa a gente pode passar também, deixar. Podemos passar. Fica, então, o nosso convite, todas as terças-feiras, 19h30, na nossa sede, que fica ali no Parque de Exposições. Tá? Todos estão convidados, todos são bem-vindos a qualquer momento. E o mais importante, a gente gosta que as pessoas conheçam o Rotary, saibam o que o Rotary faz, porque assim a gente recebe demanda de projeto. Porque a gente não pode estar em todos os lugares. Mas quanto mais pessoas souberem o que o Rotary faz, mais pessoas podem voltar até nós para que a gente possa criar novos projetos e assim continuar essa linhagem aí de dar de si antes de pensar em si. Só gostaria de deixar uma frase do nosso fundador, Paul Harris. O Rotary é uma força de integração em um mundo onde as forças de desintegração estão prevalecendo. Esse é o nosso papel, a nossa missão, integrar as forças do mundo. Mais uma vez, muito obrigada pelo espaço. Desculpa por me alongar. Da próxima vez eu falo menos, prometo. Muito obrigada. Quero te agradecer, Ana Luísa, mas eu quero te fazer uma pergunta antes de tu. O tempo não estava estipulado e a conversa estava boa, porque eu acho que muito de nós aqui tem a curiosidade de saber o real papel que o Rotary faz a nível mundial, né? Mas como é que se faz hoje se alguém quiser fazer? Mesma pergunta para o Lions depois. Como é que faz se alguém quer entrar no Rotary? Ele tem que ser convidado, ele tem que ser indicado? Como é que funciona isso? As nossas portas estão abertas. Tá? Toda terça-feira, 19h30, estejam lá. Só que a gente sabe que antes de você assumir uma responsabilidade, você quer saber como que a coisa funciona, né? Todo mundo é assim. Quando eu fui convidada, eu marquei com os 2 companheiros lá para descobrir o que era essa coisa, né? Mesmo que eu já conhecesse Rotary de outros lugares. Mas, enfim, todos estão convidados, as portas estão sempre abertas. Mas, se quiserem conversar antes com o companheiro, a gente está sempre à disposição. Né? Ali tem a Helena, o Mário, o Joel, o Cláudio, o Marcos... E tantos outros que eu sei que vocês conhecem, que já viram, né, por aí com a... Nós dois, o Lions também é azul, né, mas não tem problema, a gente não fica triste se for para o clube vizinho, o que importa é que o bem seja feito. Sinal que jogam todos no mesmo time. Exatamente. Fazer o bem, isso que é importante. Né? Exatamente. Mas não, assim, eu fui uma que me autoconvidei, então não se preocupem. Estou lá até hoje, não me mandaram embora. Quantos anos estás lá? Eu entrei em 2019, fazem 6 anos já. Se sente satisfeita com o trabalho? Com certeza. É isso que eu falei, assim, às vezes a gente se pega um pouco frustrado com, meu Deus, a gente não tem nada aqui. Mas aí você pega uma revista Rotary, a gente tem uma revista, né? E você olha todos os projetos que estão acontecendo no mundo e você para e pensa assim, eu faço parte disso. Porque eu trabalho naquela festa, naquele evento, eu sei que o meu clube vai mandar a doação para lá. Sabe? Se um clube... A gente já auxiliou algumas vezes, os lares de idosos dos nossos clubes né, dos nossos clubes vizinhos, que é Araranguá e Sombrio, desculpa. Araranguá e Sombrio. Então, tem tanta coisa linda acontecendo, sabe? Assim, a gente vai nas conferências e a gente vê tanta coisa, né? Que às vezes a gente pensa assim, a gente faz tão pouco, mas ao mesmo tempo a gente faz muito, né? Uma andorinha só às vezes não faz verão, mas quando elas se juntam todas, né? Então a gente é só aquele grãozinho de areia, mas aquele grãozinho de areia no castelinho lá no final faz toda a diferença. Então eu sou muito feliz em Rotary. E não adianta me chamar para ir para Lions. Quero te agradecer, Ana Luísa. Foi um prazer tê-la aqui. Também quero deixar aqui o meu agradecimento, né, ao presidente Cláudio Fishborn aqui, que está aqui presente. Uma boa noite especial para você e que nos trouxe a Ana Luísa para dar essa explanação. Continue fazendo esse trabalho belíssimo, que é como você falou, né, um pouquinho de cada um para o bem de todos aí, né? Então, parabéns pelo trabalho que o Rotary vem fazendo aí em todo o Brasil e em todo o mundo. Parabéns.
Agora eu vou convidar o Jardel Pazini, presidente do Lions, né, para se pronunciar a respeito do nosso Lions também. Eu aproveitei trazer os dois clubes para a gente ter essa interação e entender o trabalho de que cada um faz. É um prazer tê-lo aqui, meu amigo Jardel. Cumprimento também todos os presentes e todos os munícipes que nos acompanham aí pela TV Câmara. Obrigado. O meu amigo presidente Rogério D'Agostin me convidou na sexta-feira para um bate-papo descontraído, né, de uns 5, 10 minutos. E aí eu fui antecedido pela Ana dando uma palestra aqui de Rotary, né? Então vamos lá. Eu não trouxe slides, tá? Eu não tenho nada muito aprimorado, preparado para a apresentação, mas eu tenho algumas coisas aqui para falar em relação ao nosso clube e no final vou ficar aberto às perguntas. Já estou me preparando para uma delas, que foi antecedida, né, pelo Rogério. Vamos lá. O Lions Club, ele nasceu em outubro de 1917, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, quando um empresário americano entusiasta, o Sr. Melvin Jones, comprometido com essa questão do associativismo para fazer o bem, reuniu lá um time de empresários e nasceu, então, a instituição Lions Club, Lions Internacional. Para vocês terem uma ideia da rapidez da expansão do Lions Club pelo mundo, menos de 50 anos depois, o Lions Club já estava sendo fundado na cidade de Turvo. Então, aos 11 dias do mês de junho do ano de 1964, é isso, doutor Luizinho? Isso é uma enciclopédia, né, o doutor Luizinho, fundaram o Lions Club de Turvo. Então, vocês imaginem assim o tamanho que era Turvo em 1964 para menos de 50 anos depois, um clube de serviço que tinha nascido nos Estados Unidos já estava em pleno funcionamento aqui na cidade de Turvo. Então, devido aos princípios, aos pilares do Lions Club e ao seu propósito de servir, o clube se espalhou de uma forma muito rápida pelo mundo todo e hoje estamos presentes em mais de 200 países, entre países e regiões, atingimos o número de 210 países e regiões. Mas o que é Lions, né? O que quer dizer Lions? Lions, a gente tem ele externado na figura de um leão, que vem trazer os princípios de garra, mas Lions, na verdade, é um acrônimo formado pelas iniciais da sua palavra. L de liberdade, I de inteligência, O de ordem, N de nacionalidade e S de serviço. Lions, então, é um clube de serviço e o nosso lema, por conta desse propósito, o nosso lema internacional é Nós Servimos. Esse é o lema do Lions. O Lions, ele não distingue pessoas para comporem a sua associação, né? Desde que pessoas, obviamente, de bom caráter e pessoas que tenham a idoneidade que o clube representa. Mas nós não fazemos qualquer tipo de distinção quanto à política, quanto à religião, quanto à cor da pele. Existem algumas lendas urbanas, né, que o pessoal fala em relação aos clubes, né, que às vezes falam que o clube tal é o clube dos riquinhos, ou o clube tal é o clube de determinado partido político, mas o nosso Lions é prova de que não. O nosso Lions, inclusive, é formado, não se discute política enquanto Lions, né, mas ele é formado por uma gama diversa de legendas políticas, vamos assim dizer. E as nossas portas também estão abertas para toda e qualquer pessoa que sinta aí no coração a vontade de ajudar, a vontade de fazer o bem. Nossas reuniões são nas quintas-feiras, todas segundas, terceiras quintas-feiras do mês, lá na nossa sede, né, que fica aqui eu confundo com o pavilhão do Arroz do Meleiro, mas é centro de eventos aqui? Parque de Exposições. Muito obrigado, Zebra. Então, fica todo mundo convidado a conhecer um pouco mais também do nosso trabalho e, tendo conhecido o trabalho, também é muito bem-vindo se tiver com o coração aberto para ajudar.
nós servimos nas comunidades de muitas maneiras. Eu vou dar uma pincelada aqui para vocês em relação às causas globais do Instituto Lions Club Internacional, né? Socorro após catástrofes. Então, nesses maremotos, nesses terremotos, nessas enchentes, como foi o caso do Rio Grande do Sul, o Lions Club geralmente chega antes do que a Defesa Civil. Em especial pela condição de donativo, né? de ajudar, e, às vezes, um evento de grandes proporções pega o ente público desprevenido, e a gente sabe como é que funciona, né, a compra desses utensílios de primeira necessidade. Então, não só o Lions, né, mas é comum que os clubes de serviço cheguem nessas catástrofes até antes mesmo que a Defesa Civil. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nessa tragédia recente das enxurradas, aí, das enchentes, que a primeira carreta que estacionou com donativos tinha lá o selo do Lions Club. Então, esse é um dos pilares, né? Socorro após catástrofes, esforços humanitários. Então, esses esforços humanitários, eles vêm para se associar a outras causas de outros clubes da própria sociedade. Então, são diversos, dependendo da região que a gente está, mas o Lions está sempre apoiando essas causas também. Tem um apoio especial voltado para a juventude. Inclusive, nós temos clubes de serviço também já para as nossas crianças e adolescentes, que se chama Leo Clube. Então, é lá já que a gente planta a sementinha, que a gente começa a ensinar a nossa geralmente, né, os filhos dos leões vão ser Leo Clubes, para depois, então, fortalecerem os seus clubes. O quarto pilar é o meio ambiente, causas espalhadas pelo mundo todo, né, em relação ao meio ambiente. Visão. Depois eu vou falar um pouquinho mais propriamente do que o Lions faz aqui no Turvo. Como a Ana falou também, a gente é abençoado, porque a gente mora num lugar que não sofre tantas catástrofes, né, que não vive numa situação de miserabilidade como a gente conhece mundo afora, né, mas também tem muita coisa boa para se fazer aqui na nossa região. Então, também, um dos pilares, o sexto pilar é o combate à fome, diabetes e o câncer infantil. Nós somos 1,4 milhões de leões prestando serviços em todo o mundo. Agora eu vou falar um pouquinho do Lions de Turvo e dos nossos projetos aqui aplicados de forma pontual aqui para a nossa região. Então, o Lions, juntamente com os demais clubes do distrito LD9, então, hierarquicamente, nós estamos ligados a distritos também, né? Então, nós pertencemos ao distrito LD9, que abrange a região de Floripa para baixo, pegando a região sul e também a região da Serra Catarinense aqui. Então, isso compõe o distrito LD9. Então, juntamente com esse distrito LD9, nós construímos um hospital de olhos, que ainda não está em pleno funcionamento, mas já está realizando consultas e exames para a saúde visual, está atendendo pelo SUS e está localizado na cidade de Palhoça. Então, em breve, nós estaremos aqui anunciando que o hospital estará em pleno funcionamento, inclusive com uma grande capacidade de fazer cirurgias na parte da saúde e da visão. Quando o hospital estiver em pleno funcionamento, nós vamos entrar em contato com a Prefeitura Municipal, né, com a Secretaria de Saúde, para estar explicando como é que funciona, para fazer os agendamentos, para levar, então, o nosso pessoal daqui para lá, para fazer consultas, exames e cirurgias. Por enquanto, eu estou aguardando um comunicado oficial do nosso governador do distrito, DG Gerson, que já estão liberando também consultas e exames, e que a gente pode, sim, também agendar aqui para os munícipes. Então, a gente vai entrar em contato com a Secretaria de Saúde. Geralmente, esse pessoal mais carente precisa também de transporte, né, e tem carro de saúde que vai e volta. A gente vai conversar agora a respeito... Agora, em breve, eu vou conversar com a Secretaria de Saúde a respeito disso. Mas,
brevemente estaremos aqui falando, inclusive, que nós vamos ter um hospital. O hospital é enorme, o hospital é grande, ele vai dar conta de uma demanda muito significativa para o estado de Santa Catarina, e aí sim a gente vai levar para fazer tudo lá, né? Vai fazer consulta, para fazer exame e para fazer também as cirurgias. O Lions construiu também a nossa capela mortuária. Então, quem é aqui da cidade conhece a Capela Mortuária, né? Para a época que foi construída, um belo projeto, ela é muito bonita até hoje, e ela está lá sendo administrada também por uma de nossas companheiras, né? A nossa companheira Giovana Sirimbelli, que é filha do Luizinho Sirimbelli e da dona Salete. Ela é quem coordena atualmente a Capela Mortuária. E ela está lá aberta para toda a população turvense e da região em geral, e também temos um trabalho social que é realizado lá na Capela Mortuária. Então, quem precisa sempre sabe onde procurar, né? As próprias funerárias já encaminham, é um belo trabalho que é feito lá com a Capela Mortuária. Nós fizemos agora, para falar em projeto local, nós participamos da doação do mamógrafo para o HSS, para o Hospital São Sebastião. O mamógrafo antigo já não estava mais dando conta da demanda, e também ele, por ser muito antigo, quebrava muito, deixava o pessoal na mão e não tinha peça de reposição e tal. Então, o hospital nos procurou. Como o Lions já tinha viabilizado a doação desse primeiro mamógrafo, mais de 2 décadas atrás, o hospital nos procurou e nós realizamos um projeto onde o hospital entrou com 70 mil de contrapartida e o Lions doou 210 mil para aquisição do mamógrafo, que inclusive já está aqui no hospital e funciona também pelo SUS. Então, é um aparelho que traz um benefício direto ligado à saúde, que é um dos nossos pilares, para toda a população turvense. Presta uma atenção especial à PAI, nós somos padrinhos da PAI, né? Então é comum, inclusive, a diretoria da PAI sempre ter componentes que são Lions, como é o caso da atual, e promovemos campanhas aí na área de saúde, educação, visão, meio ambiente, erradicação à fome, combate ao câncer infantil e diabetes. Bom, na questão da acuidade visual, nós fizemos um projeto agora muito interessante, muito abrangente, que foi coordenado pela dona Salete, que é a esposa, que é um casal abençoado, inclusive, que é fundador do Lions Clube de Turvo. Agora, fazendo um parênteses aqui, nós temos vivos ainda 2 fundadores do Lions Clube de Turvo, que é o Dr. Luizinho Sirimbelli e o Dr. Haroldo. Dr. Haroldo, inclusive, que me trouxe ao mundo, trouxe também a minha amada esposa ao mundo, e quem nasceu na minha época, que nasceu em Turvo, eu acho que foi pelas mãos dele. O homem tem mais de 1000 partos aí. E ele ainda, forte que está, desfilou no 7 de setembro. Deu uma palhinha lá no desfile do 7 de setembro. Então, o pessoal que entra para o Lions, eles costumam morrer no Lions. É verdade. Por que o pessoal não sai do Lions? Não pode sair do Lions? Pode sair do Lions. Quem entrar no Lions e achar que não está contente, pode sair do Lions. Acontece que é tão gratificante, faz tão bem servir o próximo e fazer o bem para o próximo, que o pessoal não quer mais sair. Pelo contrário, quer trabalhar cada vez mais e mais e mais, e eles estão aí, inclusive, nos ensinando. O exemplo é esse do projeto que eu vou relatar agora, que foi encabeçado aí e muito bem coordenado pela nossa companheira Salete, que foi o projeto de reabilitação visual. Gente, muito abrangente esse projeto, tá? Teve um resultado, inclusive, que eu realmente não imaginava, não esperava, e está quase na hora da gente pensar em começar a repetir ele. O que foi esse projeto? O pessoal do Lions foi em toda a rede municipal de educação e também na estadual, a gente foi no Jorge Schutz e no João Colodel, e realizamos mais de 1.500 testes de acuidade visual. O que é isso? A gente vai lá e faz aquele exame básico, com cartaz, com a distância, e os alunos vão lá lendo tal. Então, a gente tem uma régua lá de referência, que se não conseguir ler a partir de tal linha, tem um problema, a gente direciona para uma consulta de um especialista. Então, o projeto do Lions, essa primeira parte do projeto, né, não teve custo, claro, foi feito pelos associados do Lions, e aí quem foi identificado, foi aí que o resultado foi expressivo, 250 estudantes foram identificados com algum tipo de deficiência visual. Então, destes 250 alunos que foram identificados, todos os que compareceram à consulta,
eles ganharam a consulta e ganharam os óculos. Eu digo que é de uma abrangência grande porque eu realmente não fazia ideia de que 250 dos nossos estudantes estavam com dificuldade para ler por não ter esse acesso a um exame preliminar. Então, como eu disse, foi um projeto, aliás, de um impacto pontual na nossa localidade e que trouxe bastante benefício aí para a população. Capela mortuária, né, eu já citei, mamógrafo também. E nós temos um projeto permanente de apoio, que é de combater ao câncer infantil. Então, nós apoiamos um projeto, nós não temos um projeto próprio aqui, imagino até que pela demanda, quando nós temos, né, infantes que são acometidos por câncer, o tratamento ele é buscado nos hospitais da região, ele precisa de um hospital mais especializado, então nós apoiamos o Hospital São José de Criciúma, com um depósito permanente lá para apoiar um projeto que eles têm lá bem legal, que é para o câncer infantil. Em relação ao nosso Lions Clube de Turvo, que eu citei o Dr. Luizinho, ele faz parte do distrito LD9 e já foi governado, inclusive, 2 vezes pelo Dr. Luizinho. Olha só que chique. Uma vez ele tomou posse na cidade de Brisbane, na Áustria. E na segunda vez ele foi para Fukuoka, na Austrália. E na segunda vez ele foi para Fukuoka, no Japão. Não sei nem onde é que fica, não sei nem falar direito esse negócio. Mas é chique, eu vi as fotos lá, o homem é chique. E não é todo mundo, não é todo clube, inclusive, que consegue ter um governador, né, do seu distrito, e nós o tivemos por 2 vezes. É um exemplo para todos nós. O nosso clube conta com 56 associados. Então, Lions Clube de Turvo tem 56 associados. Para vocês terem uma ideia, no nosso distrito, o nosso clube é o 4º maior. E a gente está competindo com cidades grandes, né? Tem Lages, tem Florianópolis, tem Palhoça, tem cidades grandes, e o nosso Lions Clube, com 50 associados, ele figura sempre aí entre um dos clubes que tem uma boa adesão e que realizam um bom trabalho. Foi por conta disso, inclusive, foi por conta da nossa regularidade e da maneira com afinco como a gente trabalha, que nós conseguimos viabilizar também o projeto, né, do Lions Internacional para trazer esse mamógrafo para cá. Eu quero concluir aqui, ao menos essa primeira parte, antes das perguntas, com uma frase que foi escrita pelo nosso filósofo, Dr. Luizinho. Predestinados são os que, voluntariamente e sem qualquer interesse, servem os mais necessitados. Eu concluo agradecendo todo mundo que está aí nos escutando, convidando a todos que querem conhecer um pouquinho mais do Lions a nos procurarem, tá? Maioria conhece também quem são os Lions. Uma vez por mês nós estaremos agora, porque aderimos a uma campanha de marketing aí, desfilando com as camisas do Lions aí pela comunidade, pelos mercados, pelas ruas. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode nos procurar. O horário da nossa reunião nas quintas-feiras, nas terças quintas-feiras, né? Sempre na terceira quinta-feira do mês, é ali na nossa sede. A reunião começa às 8 horas. Quem quiser conhecer é bem-vindo. Depois de conhecer, a gente senta, conversa, explica para ver como é que faz para associar. Mas nós precisamos, sim, de pessoas do bem, de pessoas que estejam aí com o coração aberto, querendo contribuir, querendo fazer o bem, porque nós temos um excesso de doação, um excesso de gente envolvida, um excesso de gente querendo virar o ano com a sua conta em dia e deixa para fazer essa caridade sempre lá nos meses de novembro e dezembro. Então, mas o ano tem 12 meses, então nós precisamos também desse apoio, dessa ajuda. Quem precisa, quem passa fome, quem passa necessidade o ano todo. Então, fica todo mundo convidado aí para nos conhecer um pouco mais, e quem quiser ajudar aí mensalmente, quem quiser contribuir, não estou falando em dinheiro, é contribuir com as suas ações, com o seu trabalho, que venha nos conhecer, que será muito bem-vindo. Muito bem, senhor presidente da casa, está encerrada a explanação a respeito do Lions, esse breve bate-papo para o qual você me convidasse, né, de 5 a 10 minutos, e fico aberto aí para perguntas aí. Ô Gerdel, eu quero te agradecer pela tua explanação, né? E eu imagino que tu te sinta muito honrado, né? Quando tu tem um mestre professor
Luiz Anjo Serimbelli, entendeu? A gente vê ontem no desfile cívico o doutor Haroldo e a esposa desfilando, cara, olha, isso nos dá um grande orgulho, né? Porque a gente sabe que tudo que o doutor Haroldo fez por essa cidade aí, se não me falha a memória, falaram em praticamente mais de 11 mil partos ele fez na cidade. Então, praticamente, ele botou a cidade inteira aí na vida, né? Então, e chegou numa época aí que eu batia papo muito com o Sapatão, né? Que era nosso professor, o Frei Joacir, e ele dizia que quando dava uns negócios meio loucos na cidade, teve um dia de uma tempestade e tal, e aconteceu aí um acidente, e o cara todo cortado, lanhado, faltou luz na cidade, ele ligou para o Sapatão, o doutor Haroldo ligou para ele foi para o hospital, disse que o Sapatão auxiliando, entendeu? Com a vela, e o doutor Haroldo costurando o cara todo lanhado, todo quebrado no acidente. Então, o doutor Haroldo aí tem histórias e histórias para contar. Eu acho que daria uma meia dúzia de livros, né? Quero te agradecer de coração aí pelo trabalho. E, óbvio, vamos deixar a palavra aberta para quem quiser colocar alguma coisa. Eu quero só aproveitar a tua colocação para dizer que, de fato, eu me sinto muito, muito honrado de trabalhar, de ter conhecido, de ter afinado a minha amizade com o doutor Luizinho, com a dona Salete. Eles são espelhos para mim, doutor Haroldo, a mesma coisa, mas assim como todos também os demais associados do Lions Clube de Turvo, porque quando o bicho pega lá na hora do serviço, a gente vê que o pessoal vai para trabalhar mesmo, que o pessoal se doa. A nossa fonte de recursos, geralmente as maiores, né, são a Festalha e a Festa do Colono, e tocar 4 dias de Festa do Colono, cuidando do bar durante os bailes que tem, enfim, fazendo almoço, fazendo jantar, é corrido, e se não fosse toda a experiência desse pessoal mais velho, só nós, né, os recém-chegados aí, não daríamos conta. Eu tenho 8 anos de Lions. Eu fui convidado a ingressar no Lions pelo Dr. Manuel, que é meu chefe, que é meu amigo pessoal e que é meu padrinho. Meu padrinho de Lions. Eu já agradeci imensamente mais do que uma vez. Eu não me vejo também diferente do que permaneci até o final dos meus dias também trabalhando para o Lions. Por esse motivo, pelo bem que faz servir ao próximo, e como a Ana disse, né, mesmo que a gente não aplique tudo aqui, que a gente também tem, a exemplo dos demais clubes de serviço, a gente manda determinado valor, conforme o número de associados, né, e os eventos que são realizados, para o Lions Internacional, que aí aplicam nessas causas globais que a gente acompanha de perto e que realmente é muito bem aplicado e ajuda a população no mundo todo. Então, respondendo à tua pergunta, me sinto, sim, honrado, lisonjeado, e pretendo terminar os meus dias trabalhando nesse clube de serviço. Obrigado. Vida longa, então, ao amigo Jardel. Muito obrigado. Eu até não elogiei muito o doutor Manuel aqui, que eu penso que tu tem muito a trabalhar ainda pelo nosso Lions aqui na comunidade. Tu é um guri novo ainda, né? Presidente, eu gostaria... Então, tá tudo certo. Eu gostaria, em nome da bancada Progressistas, fazer uma enorme referência a esses 2 clubes de serviço. Né? Feliz os municípios que têm clubes atuantes, como nós temos aqui. E eu, enquanto secretária de saúde, eu tive o privilégio de conviver com eles bastante, né, nas ações, e realmente eles chegam aonde o poder público muitas vezes não chega. Né? E nós precisamos muito dos clubes de serviço, porque eles ajudam a divulgar as ações, as causas, de uma forma extraordinária. Então, fica aqui, primeiro, o meu agradecimento, né, enquanto eu fui secretária de saúde, às 2 entidades, e fazer uma reverência muito especial, em nome do Partido Progressistas, a esses 2 clubes, que fazem muita diferença na nossa cidade, e a cada um que se propõe a fazer o bem sem olhar a quem. Uma boa noite. Presidente, boa noite. Em nome cumprimentar a Ana e o Jardel aí pelos belos esclarecimentos que nos deram, né? Ana do Rotary e o Jardel do Lions. Cumprimentar o doutor Manuel pelo trabalho que ele faz para o nosso município, né? Toda a comarca. O Scaini, prefeito de Arroio do Silva. E
aqui eu cumprimentar o Cláudio Fischbauer, presidente do Rotary, meu chefe. Eu já fiz parte do Rotary, junto. O Cláudio era meu padrinho, mas a gente não estudou quando era novo, daí fui fazer uma faculdade e aí coincidiu os dias, né, Cláudio? Daí acabei deixando o Rotary. Mas parabéns às duas entidades, 2 clubes de serviços que o Rotary conhece bem, o Lions também sempre vejo trabalhando, né? 2 clubes que realmente prestam um grande serviço aqui para a nossa comunidade, nosso município, e estão de parabéns por todo esse trabalho que vocês fazem aí. É muito importante e precisamos que nem você falou, Jardel, precisamos de gente boa que se engajem nesses projetos, né? Porque eu sempre digo que gente boa atrai gente boa e nós precisamos estar junto quando esses clubes prestam esse serviço, que fazem tudo isso que a gente viu aí, e com certeza dá para aumentar, né, essa gama de trabalho se a gente fortalecer os clubes. Então, boa noite aí, obrigado aí pela explanação e sejam sempre bem-vindos aí. Senhor presidente, gostaria também de contribuir. Parabenizar, né, os dois clubes aqui, principalmente, né, com todo o trabalho que vocês fazem na área da saúde. Também já tive conhecimento, né, em outras épocas, também quando fui secretária de saúde. E pude há pouco tempo, né, participar de uma reunião do Rotary com o prefeito Heriberto. Eu não tinha conhecimento de como funcionava, fiquei apaixonada, gostei muito, conversei muito com o Cláudio, e acho que é muito, muito importante, e quanto mais, né, pessoas engajadas, pessoas novas, né, que possam entrar com ideias também diferentes, né? Eu sei que é algo global, é algo no mundo todo, mas eu acho que o nosso município tem muitas pessoas que podem estar contribuindo tanto para o Rotary quanto para o Lions, né? Nosso poder público também, com certeza, estará sempre à disposição, essa administração, né? Para que vocês também possam contar, né, com a gestão pública de hoje. Um forte abraço e muito obrigado pelo trabalho de vocês. Obrigado, então, de novo aí ao vereador Zebra pela participação, Cleonice, Renata. Eu acho que o grande objetivo nosso hoje era ouvi-los. A gente só tem que agradecer. Eu acho que abriu, essa explanação que vocês nos deram, né? E fica aberto esse convite aí à população que realmente se engaje no Rotary, no Lions, né? Para que faça essa parte de fazer o bem sem olhar a quem, né? E é interessante, eu já visitei algumas cidades aqui, seja no Brasil, ou seja lá nos Estados Unidos, enfim, e a gente vê o símbolo do Rotary e do Lions nas cidades, né? Como isso é importante a nível de mundo. Então, Jardel, quero te agradecer pelo trabalho que você faz à frente aí. Saúde e sucesso aí para toda a tua vida. Parabéns e muito obrigado. Eu quero convidar agora o Dr. Manuel, dá uma palavrinha para a gente, já que o senhor está aqui, é sempre um prazer ouvi-lo, né? E lembrando, né, que tu é um guri, tem muito a contribuir ainda para a nossa cidade, né? Muito sebo no rim ainda. Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, considerem-se saudados todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, companheiro Jardel, companheiro presidente, nossa companheira do Rotary, companheiros e companheiras do Lions e do Rotary, o público presente. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje e, aliás, eu venho com frequência aqui, né, presidente? Eu me sinto muito bem nesta casa. De fato, me sinto à vontade aqui. E hoje eu, com muita alegria, eu tirei o terno e a gravata ao sair do fórum e vesti o meu uniforme do Lions Club. Então, quem está aqui hoje é o companheiro Manuel, de Lions Club. Não é o doutor Manuel magistrado. E eu fico muito feliz sempre que posso fazer isso, né, de colocar a minha roupa do Lions. Gosto muito disso. Eu tenho como referência também esse velho amigo, esse mestre, Luizinho. Estudamos juntos na faculdade de Direito em Araranguá, já em um tempo que já não é mais tão próximo,
e quando vim para Turvo, em setembro de 2011, completo agora 14 anos na comarca de Turvo, não saio mais de Turvo, vou me aposentar por aqui, tenho a honra de ser cidadão honorário turvense, em título outorgado por esta augusta casa. Mas desde que cheguei aqui, esse leão de barbas longas aqui presente, fundador, me pegava no pé. Tu tem que ir para o Lions. Nós te queremos no Lions. Vamos, calma, vamos, calma, calma. Até que em 2017 eu não tive mais desculpa. E fomos então, eu e a Lua, minha esposa, para o Lions. E rendeu bons frutos. Já apadrinhamos o Jardel e a Josi, aqui presente. E também, mais recentemente, o Lucas, Joaquim e a Vicky, que também são companheiros nossos hoje, advogado aqui em Turvo. Também ótimas pessoas. É muito bom. O Lions é muito bom, o Rotary é muito bom. Eu fico muito feliz, assim, presidente. Parabenizo por essa iniciativa de trazer o Lions e o Rotary aqui perante a comunidade turvense. Essas duas entidades, tanto o Lions quanto o Rotary, são maiores que a ONU. A ONU está presente em 198 países. O Rotary, a companheira informou aqui, em 200 países. O Lions, em 200 e tantos países e regiões. São marcas, e eu gostei muito quando a companheira falou sobre a empresa cidadã, que empresas parceiras que possam agregar a marca Rotary. Porque a marca Rotary e a marca Lions são marcas de prestígio mundial. Mundial. A nossa sede internacional, Lions Internacional, em Chicago, e eu ainda quero conhecer, e vou conhecer, o companheiro Luizinho sempre fala que lá tem um painel gigantesco que fica girando 24 horas por dia, e ali aparecem os nomes de todos os membros do Lions Club do mundo inteiro. Então, tem mais de 1.400.000 nomes girando naquele painel, né? Que coisa fantástica. Então, o ser humano é capaz de grandes coisas. Quando a gente vê, né? E eu estava enaltecendo antes aqui o trabalho da Câmara de Vereadores de Turvo, porque no dia a dia do meu trabalho também como juiz da comarca, eu vejo os esforços que vocês fazem, todos, remando na mesma direção, pelo bem do município, pelo bem do Turvo. Quando a gente vê com tanta tristeza o que ocorre nas esferas superiores de poder, no Congresso Nacional, aquela disputa, aquela coisa, ali ninguém pensa em Brasil. Me perdoem, independentemente de lado, de partido, disso, todos sabem, sou magistrado, não tenho partido, não tenho preferência política nenhuma, mas ali, gente, ninguém pensa em Brasil. Aqui, vocês estão sempre, todos os dias, pensando em Turvo. Independentemente de qual partido, seja esse, aquele, aquele outro, diplomei todo mundo aqui. Não sei direito nem de qual partido é cada um de vocês. Mas sei que todos trabalham pelo município, pelo nosso município, pelo Turvo. Prefeito Scaini, já o conheci, sabe que metade do Turvo muda para a tua cidade no verão, né? Ou um pouco mais até, talvez. Então, gente, muito obrigado, presidente. Sempre um prazer estar aqui. Já sou quase sócio. Eu sempre digo lá na Rádio Imigrantes, eu já sou quase sócio, aqui também na Câmara de Vereadores. Então, muito obrigado. Que bom, né? A gente viu no dia 7 de setembro, eu estava viajando, mas vi o vídeo, o companheiro Haroldo, desfilando 92 anos de idade. Quando ele e o Luizinho, e os falecidos, os saudosos companheiros Alfredo Angeloni, Zé Maia e tantos outros, fundaram o Lions Clube de Turvo, 4 dias antes de eu nascer. Eu nasci dia 15 de junho, eles fundaram, de 64, eles fundaram o Lions Clube no dia 11 de junho. Olha que coisa linda, né? Muito obrigado. Parabéns, companheiro Jardel. Parabéns, companheira. Vocês fizeram um trabalho extraordinário. Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado. Mais uma vez agradecendo o doutor Manuel, né? E agora quero ouvir o meu amigo, o prefeito do Arroio do Silva, já que está nos visitando, vai dar o
o uso da palavra, porque como disse o doutor Manuel, né, mais ou menos metade da cidade muda para o Arroio do Silva, né? Então a gente tem que ver aí como é que anda o nosso Arroio do Silva, né? Parabenizá-lo, né? Que quando eu cheguei lá nesse verão e vi aquele calçadão feito, eu disse, bah, deu um ar novo para aquela cidade. Tu estás de parabéns nesse sentido. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, presidente. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras. Boa noite à imprensa, boa noite nossos líderes do Rotary e do Lions, doutor Manuel, a todos os amigos, né, turvenses. É uma grata satisfação poder participar da reunião de vocês e escutar muitas informações importantes. No Arroio do Silva a gente tentou montar já por 2 vezes o Rotary, não conseguiu embalar, e uma vez o Lions. Hoje nós temos 2 Lions no Arroio, mas eles são de Araranguá, só que a sede deles é no Arroio do Silva. O Laio Sul e o Águas Verdes. Então, a sede deles no Arroio, e eles acabam fazendo as atividades deles no Arroio. E o serviço feito da prevenção das vistas na gurizada foi feito lá nos alunos da rede municipal. Não foi um percentual tão grande de identificação de alunos, mas foi muito bem feito e é sensacional. Então, dizer para vocês que o acompanhamento é maravilhoso. Parabenizar a casa pela condução, né? A gente participa de muitas reuniões em Câmara. Quero dar os parabéns para vocês, porque vocês discutem as necessidades do município e trabalham pelo município. E às vezes a gente encontra em algumas cidades um comentário atravessado. Aqui eu quero parabenizar todos vocês pela organização da casa e dizer que estamos organizando o município para recebê-los, né? Quem sabe com o início das obras de mais 1 quilômetro de calçadão, né? Estamos aguardando somente a licença ambiental, e já está protocolado no IMA, então vamos levar mais 500 metros para o lado sul, mais 500 metros para o lado norte. Vai passar lá na frente do doutor Manuel, né? O pessoal do Turvo fica no lado esquerdo, né? Então, eu vou contar uma história que aconteceu esse verão, né, doutor Manuel? Fui convidado para uma festa do Havaí, na beira da praia, promovido pelo pessoal do Turvo. Que horas tu chega, Evandro? Que horas tu chega? Que hora tão preocupado, que horas eu chego? Mas era para pedir o outro pedaço do calçadão. Depois eu entendi quando cheguei lá. O doutor Manuel estava lá também. Mas é para o bem da cidade, né? O município está com muitas obras. A gente está trabalhando bastante. Tem mais de 30 milhões em obras sendo executadas. Como toda cidade, a gente tem muitos problemas com as empresas, as empreiteiras trabalhando, né? E isso é um problema que está se tornando rotina. As empresas vêm, ganham a licitação e começam a obra, mas nunca começa, né? Hoje, o Acesso Sul, hoje a gente teve que chamar a empresa prestadora na PUA. Nós temos mais a obra do Acesso Norte, que é pela estrada do CTG, também está na justiça, porque um ganha, o outro recorre, e nunca mais para de ter recurso. E a gente está trabalhando, mas infelizmente é assim, né? Às vezes a gente imagina que vai fazer uma obra em 1 ano e ela leva 6 meses para começar, né? Depois, mais as brigas, né? Tudo que acontece. Mas faz parte do processo da vida pública. Nós tivemos hoje a remessa para o município da aprovação das contas 2024, já vieram pela aprovação, sem nenhuma ressalva, graças a Deus. Então, encerramos mais um ciclo e vamos trabalhar até o dia 2 de abril do ano que vem, né? Até lá, depois a gente vai renunciar ao cargo, vamos enfrentar um pleito eleitoral. Lá no município, nosso vice vai assumir. Já estamos preparando ele para tocar o município, mas a gente quer deixar já o calçadão bem encaminhado, para que não haja nenhuma reclamação do povo do Turvo, né? A gente tem que vir para cá sempre ser bem recebido. Mas vamos trabalhar e parabenizar a casa para que continue nessa batida, porque o importante para a comunidade é o trabalho que é feito aqui. Então, vocês estão fazendo um belo trabalho, que a gente tem é que parabenizar. Obrigado. E arrancada de caminhão, está encaminhado? Arrancada de caminhão, para vocês entenderem, nós temos a licença ambiental e a pedido da Justiça Federal, né, eles pediram a suspensão da nossa licença. O doutor pode me ajudar? No dia 28 de agosto agora, foi efetivada uma lei que vai passar a valer com 6 meses, aonde suspende
uma lei de 88, que tira o direito do TRF4 de julgar sob licença ambiental. Ela vai passar a ter validade dia 12 de fevereiro. Então, o prazo de validade dela ser homologada até a validade. Então, mas mesmo assim, a gente não quer fazer nenhum enfrentamento com a justiça. O município contratou as licenças ambientais. São 3 empresas que vão fazer o estudo do EIA-RIMA. Uma das empresas é a Unesc e outras 2 é uma de Maracajá e uma de Itajaí, né? E todas elas, para fazer o estudo de impacto ambiental, fizeram um levantamento categórico que, sem o evento acontecer, não tem como fazer o laudo de impacto ambiental. Nem na fauna, nem na flora e nem na marinha. Nem na areia, nem na praia e nem dentro do mar. Então, a gente vai trabalhar isso com a Justiça Federal, provando que a gente está cumprindo a determinação, né? Porque a sentença dizia não que nós tínhamos que estar com o EIA-RIMA concluído, e sim dar o andamento ao devido licenciamento. Nós vamos apresentar, inclusive já apresentamos no processo, os 3 contratos. Agora as empresas estão fazendo esse laudo para a gente inserir, e a gente vai pedir um acordo para promover a licença. Quem nos guia é o Dr. Jorge Mauric, que nos acompanha no processo. Se ela não entender que do bem não vai caminhar, a gente vai subir para o Supremo para exigir para colocar essa lei que vai ter validade, que tira o poder de suspensão da nossa licença do TRF4, liberando a arrancada. Então, a gente está tentando todos os caminhos, mas sempre respeitando a justiça e tentando um acordo. Eu acredito aí que mais uns 45 dias a gente deva ter a notícia se vai acontecer ou não. Independente disso, nós protocolamos hoje no SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, o pedido de termo de cessão da área para a execução da arrancada durante o mês de março do ano que vem. Não estamos desrespeitando a justiça, mas o SPU também leva de 4 a 5 meses para dar a primeira resposta. Então, a gente protocolou hoje, via sistema, estamos trabalhando para fazer a arrancada. Eu gostaria de sair da prefeitura em abril, mas com a arrancada feita em março. Seria uma lavada de roupa para não sair com a imagem que eu não consegui fazer a arrancada, né? Mas a gente nunca deixa de cumprir aquilo que foi pedido. Só que o doutor Manuel sabe que a lei não funciona na velocidade que a gente quer. É na velocidade que eles querem que ande. Então, a gente está fazendo tudo para e passo, não desrespeitando as determinações, mas a gente precisa aguardar a resposta. Eu acredito que a gente vai ter êxito. Eu tenho muita fé nisso, mas só posso anunciar depois que tiver o acordo. É que assim, né, Evandro, a arrancada de caminhões aí na beira da praia, que a gente tem no Arroio do Silva, né, é uma tradição tão grande na nossa região e no Brasil inteiro, vamos se dizer, né, que a paixão que a gente tem aqui por arrancada de trator, o Arroio do Silva tem esse mérito, né, de ter pela arrancada de caminhões, né? Então a gente torce que ela aconteça pelo bem do município. A gente imagina o quanto foi difícil para o comércio, quanto se deixou de arrecadar, de não fazer uma festa, uma arrancada dessa, né? Então a nossa torcida para que realmente ela aconteça aí para o bem do município, obviamente. A gente tentou dimensionar o prejuízo financeiro. Nós chegamos ao número de 386 casas que seriam ou foram ou seriam alugadas só para aquele período daquela semana da corrida do caminhão. Aí a gente parou de fazer a conta. E nenhuma casa baixava de R$4.000. Tinha casa até R$25.000 naquela semana. Então você imagina, só aluguel de residência, quanto foi o prejuízo, né? Então a gente parou de fazer conta aí. A gente sabe, né, que é um prejuízo muito grande para o município, também para a imagem do município, mas infelizmente tem que se cumprir. A lei foi feita para cumprir, né, doutor? E a gente tem que cumprir. Então a gente não pode. A gente tentou de todas as maneiras, mas não tinha o que fazer. O dia, para vocês acompanharem, saiu a determinação e a gente marcou uma coletiva de imprensa para anunciar que nós não iríamos fazer. Nós chamamos a Associação dos Pilotos, chamamos todo mundo, o pessoal do comércio, 2 dias antes, e anunciamos. 10 minutos antes de nós iniciarmos a coletiva,
O oficial de justiça bateu no Arroio de Silva às 8h10 da manhã para notificar o município que não devia fazer o uso da coletiva para não provocar o descumprimento. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque mexe também com a questão do ego, né? Então, aí a gente, não tem problema, a gente não vai descumprir, a gente vai anunciar que nós não vamos executar a arrancada. Então, mas eu acho que a gente passou uma régua nisso e vamos tentar uma outra maneira, também dentro da legalidade, porque o município nunca fez fora da legalidade, mas para que a gente possa voltar a acontecer o evento, que já tem 40 anos de vida, né? Não é um evento que nasceu ontem. Só que é o único que ainda vive no mundo sendo feito na beira da praia. O que tinha na Califórnia também não acontece mais, que era o outro que existia no mundo. Então, na beira da praia, existe em pista de asfalto, em pista de barro, em pista de pedra, em tudo. Mas na areia da praia é o único no mundo. Vamos manter essa marca, com certeza, né? Vamos lá. Obrigado pela oportunidade. Quero te agradecer, Evandro. Prazer recebê-lo aqui. Nosso muito obrigado aí. Sucesso, vida longa aí pro amigo. Tudo de bom. Então agora vamos para o uso da palavra. Quero chamar aqui o nosso vereador Cláudio Januário, né, que vai falar sobre o sindicato e as condolências. Quero aqui cumprimentar o presidente da casa, cumprimentar os vereadores e vereadoras, Dr. Manuel, a família Lions e a família Rotary, e todo o público presente aqui. CAR. Aos agricultores que têm terra no nome, escritura, que não fizeram o CAR ainda, providenciar junto ao escritório de projetos agropecuários, sindicatos e órgãos competentes. Pois a partir de 30 de dezembro, quem não tiver realizado a regularização, será obrigatória regularizar a reserva legal de 20% dessa área. Os agricultores. ITR. Como já disse no mês de setembro, os agricultores já sabem que é hora de regularizar o ITR. Procure os seus sindicatos. Deixar aqui as minhas condolências aos familiares do médico veterinário Luiz Felipe Dardi Ribeiro, residente em Sombrio, que nos deixou essa madrugada aos 56 anos. Grande profissional, grande ser humano. Durante a atualização do SIM municipal, ao qual foi padronizado para todos os municípios da MESC, eu, como presidente do secretário de Agricultura e Pesca da MESC, Luiz Felipe, junto com todos os médicos veterinários da MESC, foi de grande importância nesse processo de regularização. Vai fazer muita falta. Um abraço aos familiares, uma boa noite e meu boa noite. Muito obrigado ao vereador Cláudio pela sua participação. Hoje era o nosso único vereador inscrito, né? Nós vamos se encaminhando para o encerramento, né? Queria fazer aqui também um breve comentário, né? O Cláudio falou em cara aqui que é uma situação que a gente tem que regularizar. O Cláudio, importante a sua colocação. Eu também tive essa semana uma reunião do Comitê de Bacias aqui do Rio Araranguá, né? Outra situação que também está se colocando aí em breve pela cobrança do uso da água, seja ela de indústrias, seja ela dos agricultores, enfim. Essa é uma outra situação que vai nos apertar aí. Também tive uma reunião essa semana em Itajaí, Nepagre, com o pessoal das sementes, do CETREI lá, enfim, e todos os sementeiros aqui da região, num projeto que a gente está desenvolvendo aí com a UDESC em parceria, que é a Universidade de Agronomia e de Lages, né, que
está fazendo um trabalho em parceria com EPAGRE e a CAPES. Apresentação dos resultados dos trabalhos aí que a gente tem. Então, agradecer mais uma vez aí o empenho da EPAGRE e da Universidade da UDESC, que tem nos apoiado muito nesse sentido. Também estive essa semana na Expo Inter, né, fazendo uma visita lá e conversando lá com as empresas, com os agricultores, né, e a gente viu hoje os números que praticamente caíram 50% em relação aos outros anos de Expo Inter nessa questão dos negócios, né? E o que mais impactou, mais chamou a atenção, que a gente também comentou nessa reunião da EPAGRE lá em Itajaí, a preocupação aí com nossos agricultores, né? 23 agricultores nesse ano aí se suicidaram somente no Rio Grande do Sul por não ter conseguido pagar as suas dívidas, né? Então isso mexe com o sentimento da gente, porque eu sempre digo que eu tenho amor à terra, à minha profissão, que é a agricultura. E quando você pensar numa pessoa tirar sua própria vida, seja de qualquer forma, qualquer causa, para mim é inadmissível. Então, os nossos agricultores gaúchos aí vêm de 3 ou 4 safras, principalmente a soja, os produtores de soja, os agricultores de soja no Rio Grande do Sul, seja pela seca, seja pelas enchentes, né, estão praticamente aí numa situação aí que não tem que fazer, eles estão quebrados, né. E o pessoal do arroz aí, hoje o arroz veio a R$60, né, praticamente metade do preço praticado no ano passado. O comentário que a gente escutou lá é que o nosso produtor de arroz, o ano que vem, ele vai quebrar com o paiol cheio. Isso é uma coisa terrível, porque o consumo per capita esse ano no Brasil já caiu em torno de 5%. Isso é altamente preocupante. A exportação do arroz ela não está acontecendo, ela está no nível 0. E a tendência é que 1º de fevereiro do ano que vem, a gente tenha aí entre 2 milhões, 2 milhões e meio de toneladas de arroz sobrando nesse Brasil. E a gente não vai ter o que fazer, porque além da gente não ter preço do arroz, a própria empresa, a própria indústria, não tem liquidez, não tem para quem você vender. Então isso é muito triste. Isso a gente toca o fundo do coração da gente, né? E a gente vai precisar mobilizar muitas pessoas, muitos órgãos, a classe política, para que se faça alguma coisa aí, porque a gente vê o movimento aqui do Lions e do Rotary, né? Tanta gente nesse mundo passando fome, e a gente aqui vai estar com... Gente, é comida, é alimento, arroz sobrando, sem talvez não ter o que fazer. Então, eu faço esse desabafo, né, como agricultor, que é a profissão que eu amo, que é a terra, que a gente planta e colhe. A gente mora aqui num paraíso. A Ana falou, o Jardel falou, isso aqui realmente é um paraíso espetacular. A gente, graças a Deus, aqui sempre plantou e sempre colheu no nosso município. Mas é um desabafo que a gente vai ter que levar isso para o cenário municipal, estadual e federal. Nós vamos ter que nos ajudar. Então, ficam os senhores vereadores e as senhoras vereadoras convocados para a próxima sessão ordinária, segunda-feira, dia 15 de setembro, às 19 horas. Nós vamos fazer agora a oração do Pai Nosso, e com carinho, essa oração do Pai Nosso, eu peço que todos façam essa oração em nome da Valentina Salvaro Secone, né? A Valentina estuda com a minha filha, são colegas, ela é filha, para quem não sabe, do Tarso Secone e da Cátia, e ontem ela teve uma convulsão aí, e precisa de muita oração nesse momento aí, para sair dessa oração. Valentina Salvaro nesse momento Secone aí, a gente vai colocar então essa oração do Pai Nosso, vamos fazer de pé
focando a filha do nosso amigo Tarsis da Cátia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.